Bem-vindos ao CoffeeCast 4.0. Hoje nós vamos continuar falando sobre relacionamentos saudáveis. Nós começamos falando um pouco sobre isso no último episódio. Hoje nós vamos dar continuidade aqui a esse tema que é tão importante. Falamos um pouco sobre esse lugar de valor, né, de homens e mulheres, sobre se estabelecer efetivamente, saber quem é para que então possa dar prosseguimento a um relacionamento efetivamente saudável. E hoje nós vamos continuar falando um pouco sobre isso. E eu queria pegar um gancho aqui com as meninas, né, sobre, para que a gente possa falar um pouco e dar a nossa opinião aí, o que a gente pensa sobre esse assunto, em que aspecto? Por que é mais difícil a gente manter um relacionamento saudável do que iniciar esse relacionamento saudável? O que vocês teriam a contribuir aí com esse ponto? O que vocês acham sobre isso? Vocês acreditam nisso, que realmente é mais difícil manter do que iniciar, ou para vocês é indiferente? Eu penso que manter é mais difícil porque aí já não é mais só sobre você. Saber quem é e o que quer, ter os seus limites claros. Mas vai envolver uma outra pessoa. Essa história do outro. Então, fazer com que esse alinhamento dê certo, escolher fazer dar certo todos os dias, é o desafio, né? Então, vai exigir, além da nossa consciência, desse autoconhecimento, a escolha, esse diálogo, se querer mesmo fazer dar certo, acontecer esse relacionamento efetivamente saudável. Eu acredito também, até porque no início tudo é mil maravilhas, né? No início tudo é lindo. Então, o manter é sempre o maior desafio. Eu ia falar exatamente isso. Eu ia falar exatamente isso, porque é fato que a gente tem aquela fase do apaixonamento, né? Que todo mundo passa. Então, às vezes, no início ali, nem tá tudo tão bom assim. Mas o nosso olhar para aquela situação como, nossa, tá maravilhoso, porque naquele momento a gente só quer olhar o lado bom daquele outro, né? As boas atitudes, e muitas vezes a gente de fato escolhe não olhar para as que não são tão boas assim, né? E aí inicialmente a gente acha, nossa, mas era tudo tão bom no início, né? Por que depois mudou, né? Por que depois, nossa, mas aí o que era muito legal às vezes começa até a incomodar. O que era qualidade parece que passa a ser defeito no outro, e você às vezes acaba, nossa, mas eu admirava isso, e hoje isso até me incomoda. É igual um exemplo, os ciúmes, né? No início a gente fala, ai, que bonitinho, tá com ciúmes de mim. Sim. E depois a gente começa a falar, nossa, meu Deus, eu não tô aguentando mais, ele tá me sufocando, né? Então, é exatamente a diferença do início para depois que passa um certo tempo, é aquele momento que a paixão já passou. Quanto tempo que dura a paixão? 2 anos, média, mais ou assim, menos. A gente fala essa média, né? Não é mais. E eu penso que nesse fazer dar certo, nesse manter um relacionamento saudável, o que mais pega é a comunicação, quando ela deixa de existir. Porque para manter um vínculo saudável, você precisa de diálogo constantemente, de alinhamentos constantemente, porque são duas pessoas diferentes, com histórias diferentes, criações diferentes, por mais que tenham coisas em comum, e é isso que conecta muitas vezes. Mas se você não consegue manter esse diálogo, e aí vem, claro, né? Quais são os seus valores, o que é importante e negociável para você, o que é importante e negociável para o outro, como que a gente consegue fazer esses alinhamentos, quais são os meus projetos, quais são os seus projetos de vida, como que a gente vai alinhar isso para que a gente tenha um projeto só. Porque se não houver diálogo, vai ser sempre um em busca de uma coisa, o outro em busca de outro, e vai chegar a determinados momentos que vai chocar. A relação não pode ser uma disputa, e muitas vezes fica na disputa. É verdade. E quando não há diálogo e essa disputa vai aumentando, o relacionamento vai deixar de ser saudável. Então, é um cuidado constante, é um todo dia escolher estar com aquela pessoa, mas todo dia escolher é entender que existem os dois juntos, mas existe também o individual. E isso precisa ser respeitado. Eu preciso respeitar quem o outro é e o outro precisa respeitar quem eu sou. E o diálogo é justamente para encontrar um caminho. Como que a gente vai fazer com que duas pessoas diferentes tenham um mesmo projeto de vida, porque escolhem todos os dias estarem juntos? Então, manter é difícil por isso. Cada um vai ter os seus padrões que precisam ser quebrados, a sua história, né? O seu sonho de vida.
E alinhar não é fácil mesmo. Até porque os propósitos precisam estar alinhados, né? Então, o diálogo ele é fundamental para isso. Como que eu vou saber se o meu parceiro tem o mesmo propósito de vida que eu? Como que eu vou saber se ele está na mesma página da vida que eu? Qual o meu momento de vida hoje? Então, o diálogo ele é fundamental, principalmente no início, mas depois para manter, então, primordial. No conhecer para você saber, né? Realmente alinha para continuar esse relacionamento. Mas depois é todo dia mesmo fazer esses pequenos alinhamentos, esse diálogo diário para conseguir manter. E aí são escolhas que precisam ser feitas todos os dias. Saber ceder sem se perder de si, né? Exatamente. Porque não pode se perder de si. E aí é esse cuidado também, né? Eu não posso ceder só para o outro, nem o outro ceder sempre para mim. Tem que ter esse diálogo para ter esse entendimento de como que a gente vai encontrar um caminho de juntos construir algo que seja bom para os dois. A gente falou um pouquinho disso no outro episódio, sobre essa evolução, assim, desse construir esse relacionamento, né? A gente tem percebido muito que as pessoas, no início do relacionamento com o outro, quando começa efetivamente a conhecer ali, a gente falou sobre a importância daquele checklist que a gente comentou, sobre os valores, né? Sobre o ideal político, filosófico, espiritual de um e de outro, né? E o quanto essa conversa ela é importante naquele início, para que as coisas possam evoluir posteriormente nessa mesma pegada de conversa e de diálogo. Mas as pessoas elas têm suprimido esse diálogo inicial de uma forma tão absurda que depois não dá mesmo para de repente você começar a querer colocar um diálogo no meio desse relacionamento e falar assim, agora vamos conversar? A verdade é que muitas vezes aquele relacionamento ele se desenrolou justamente porque não houve conversa. E as pessoas foram ali, uma levando a outra, ai, tá legal, ai, vamos continuar. Mas o que era realmente importante para aquele casal ou para aquelas pessoas não foi desenvolvido no momento que deveria ser. E aí, às vezes, na hora que o casal precisa olhar e falar assim, não tá alinhado aqui. E então agora, será que depois de um ano é o momento de sentar e colocar limite nessa relação? De dizer quem eu sou? De dizer o que eu gosto, de parar e pensar se aquele lugar para aquela pessoa realmente estava liberado para alguém estar ali, se o lugar daquele outro não estava ocupado por uma outra pessoa, e seja ela quem for. Então, a gente percebe que, infelizmente, as pessoas precisam mudar um pouco esse costume, essa tradição de achar que por muito pouco já tá bom e vamos lá. Eu sou homem, ele é mulher, se você é hétero, né? Se é homem, ele é mulher, eu sou mulher, ele é homem, e me tratou bem aqui e tá tudo certo. E a gente sabe que muitas vezes, justamente pela falta de conversa, que é essencial, que a gente acaba entrando nas situações mais críticas, que nós vamos falar aqui depois sobre isso, o que um relacionamento que não é saudável pode ocasionar, né? Mas o quanto essa falta de... o que é um relacionamento saudável que a gente tem aprendido muito? Vínculo forte, limite claro. Sem vínculo forte, sem limite bem estabelecido, não há relacionamento saudável. Ainda que você ache que tá legal, mas se não há limite, se você não pode ser você, se não há limite, se o que você fala não vale, se o que o outro fala também não pode, a gente não tem um relacionamento aí. Né? Então a gente realmente precisa repensar esse início aí de relacionamento, de estabelecer Querendo vínculo. ou não, é o início que determina. Né? Porque quando você conhece alguém, e muitas vezes, igual a gente estava comentando, a gente acaba se deixando levar pela paixão ali. Mas a gente vê os sinais. E a gente, muitas vezes, pela paixão, deixa isso aqui. Depois muda. Você fica acreditando ali. Vou manter. Porque eu tô sozinha, não quero mais ficar sozinha. Enfim, o motivo precisa ser certo. Porque se você conhece alguém, tem que ficar claro. O que é que nós vamos construir juntos? Ou não vamos? Que tipo de relacionamento é esse que a gente vai ter? Porque se você ficar no achismo, vou levando. Aí vou ficando. Daqui a pouco, mas isso aqui não tá muito legal. Mas já perdeu o time. Você vai se adaptando ali, se colocando você vai fazer naquela situação. situação. Você vai continuar se encolhendo pra caber. Se encolhendo pra caber. Ou você vai, vamos conversar. Porque não quer dizer também que é impossível de alinhar depois. É possível. Mas fica mais fácil. Difícil. Se desde o início
estiverem alinhados e pensando nessa construção. Qual é o nosso interesse nessa relação? Sim. E é engraçado que pensando nisso tudo que você disse, Rose, e também o que as meninas já disseram até agora, a gente volta naquilo que a gente prega em quase todos os episódios. A gente precisa se conhecer, a gente precisa se amar para poder entender o que a gente gosta, como que a gente é, para poder fazer esse alinhamento com a A pessoa gente que só tá do nosso consegue lado. amar o outro de uma forma saudável quando a gente se ama de uma É isso forma aí. saudável e se valoriza. Porque senão não vai conseguir. E aí a gente pode entender que a gente está falando de um relacionamento saudável com pessoas maduras, porque essa fase da paixão, quando tem esse envolvimento, sem esse alinhamento, a gente está falando de pessoas emocionalmente imaturas. Imaturos. Não sabem o que quer, não sabem onde querem chegar e aí se deixam levar. E entra nessa questão, né? Tô apaixonada, tá, mas eu também eu tenho maturidade para entender que existem coisas ali que precisam ser alinhadas. Não dá ser pra... Precisa ter um equilíbrio, né, entre o coração e a razão. sei lá. Exatamente. Não dá pra ser Precisa só ter um pelo equilíbrio quando você quer ter uma relação saudável, porque se for só pela paixão, não vai funcionar. Pode ter o maior É porque amor ela do vai mundo, passar. porque ela vai passar. E quando passar é quando a gente começa a ver, não, mas isso aqui Não tá é algo legal. que para mim não tá legal. Ou isso aqui é algo que não estava na minha lista. Ou isso aqui é um defeito que eu não consigo suportar. E aí? Daí a importância desse diálogo constante para que esses ajustes possam ser feitos. Que a gente vai descobrir... Entender que todo mundo é humano, ninguém é perfeito. E nesse alinhamento, a pessoa não vai ser perfeita. E não adianta você passar por cima das fragilidades dela. E você fica com medo, muitas vezes, do que você vai ouvir, né? Muitas vezes a mulher ou o homem tem medo. Se eu questionar isso aqui, o que eu vou ouvir? Uhum. Mas vem cá, não é o momento de você ouvir? Exatamente. Né? É um E vai momento doer, também que a mas- gente precisa ouvir, porque Sim. nós não somos perfeitos. Sim, claro. Então, quando a gente ouve o outro, a gente também evolui. Sem dúvida. Esse é o propósito do diálogo. Não é para ser uma discussão, não é para ser uma competição. Até porque... É um diálogo. até porque E o diálogo discussão é diferente leva à de evolução. diálogo, né? Exatamente. E aí vai levar a uma evolução de ambas as partes. E a gente percebe Eu como o acho. medo fica instalado aí, né? Aquele relacionamento, ele já começa baseado no medo, porque justamente se você não pergunta e não quer ouvir, você tem medo do que você pode entender ali. Será que eu vou estragar isso aqui agora? Mas Ai, tá tão legal. gostoso. aham. E eu não Exatamente. vou fazer isso, mas você vai desenrolar isso aí por mais quanto tempo? E às vezes, efetivamente, não abrindo lugar para aquelas pessoas que façam sentido. Porque você tá parada naquilo ali. E a Rose falou uma questão interessante que é: a gente pode fazer um alinhamento posterior. Isso acontece muito em casamentos, né? Sim. A gente, às vezes, se desconecta por alguma razão e aí são feitos alinhamentos. Os alinhamentos, eles, de fato, podem ser feitos. Mas, como uma mulher casada e que precisou fazer muitos alinhamentos, esses alinhamentos, eles são feitos baseados em muita dor, muitas vezes. Uhum. Sim. E, às Porque vezes, só você vai pode não aumentando, conseguir alinhar. O problema só vai Então, aumentando. se hoje hoje eu sou casada, mas se eu conversar com uma amiga que tá entrando num relacionamento, eu sempre vou dizer: calma, Resolve isso Resolve. primeiro, né? não aceita, porque realmente você pode, depois vai ser muito pesado, e tem coisa que, porque quando a gente passa por uma situação que não é fácil, a gente nunca quer que os outros passem. Sim. Então você fala, calma, não vai por aí, porque pode ser que resolva depois? Pode, mas se você puder não fazer assim, né, se você entender que faz sentido pra você, claro, mas tem esse ponto. Então, a questão do alinhamento, ela é possível, mas ela é muito dolorida. E Ela é lembrar que muito ninguém muda dolorida. ninguém, né? Hã? E lembrar que ninguém muda ninguém. Claro que ninguém muda ninguém. Muito bom. E aí vem a até por- disposição do Isso, outro. até Sim. porque a partir do diálogo a gente vai ver até que ponto que o outro está disposto a continuar Exatamente. naquele relacionamento. Né? Até que Sim. ponto que ele está disposto a mudar algo que te incomoda. Não é mudar a personalidade dele, mas tipo, eu vou evitar de colocar esse copo aqui porque tá incomodando a Rose. Né? Que são coisas simples, não tô mudando o meu jeito, mas Sim. se isso incomoda ela, eu vou parar, né? Ou até que ponto a Rose está disposta a não falar sobre o copo. Sei lá, enfim.
né? Então, é no diálogo que a gente vai ver até que ponto que a pessoa está disposta. É interessante quando a gente fala com mulheres aqui, e aqui eu vou entrar num ponto, o nosso público é predominantemente feminino, e eu vou entrar aqui num ponto que eu não vou trazer aqui uma questão que é bíblica, né? Eu não vou trazer com esse viés, mas eu vou trazer com um viés aqui que é de fato fisiológico. A mulher, ela tem uma forma diferente de funcionar. Totalmente diferente de funcionar do homem, né? Então, a gente precisa olhar para esse aspecto de forma neuroquímica, efetivamente, e entender que se a mulher trabalha diferente do homem, automaticamente ela precisa ter alguns cuidados nesse relacionar, né? E a gente sabe que, sob o ponto de vista neuroquímico especificamente, e hormonal, a mulher, antes, quando ela está conhecendo um rapaz, e aí eles deveriam entrar nesse processo todo que a gente fala aqui sobre checklist, sobre entender quem é o outro, sobre realmente conhecer, a mulher, isso é um fato, gente. A mulher, antes da relação sexual, ela consegue analisar esse relacionamento com muito mais razão do que com emoção. E é justamente por isso que é muito importante, ou seria importante, se quem está nos ouvindo entender assim, que a mulher se desse esse tempo de ouvir o outro, de conhecer o outro, para que depois, sim, se entender que é dessa forma, que faz sentido, se envolver sexualmente com o homem. Porque o homem, ele é o contrário. Ele é emoção até que ele consiga, até que efetivamente ele tenha relação sexual com uma mulher. E a mulher, ela é razão. E aí, o que acontece quando eles têm a relação sexual? Muda a polaridade. Inverte. Ele se torna razão e ela se torna emoção. E aí, se esse vínculo ele não foi muito bem estabelecido nesse início desse relacionamento, o que tende a acontecer? Ele tende a ir embora, e geralmente é o homem que faz isso. Ele tende a ir embora. Porque a mulher não conseguiu, não que quando eu digo que a mulher não conseguiu, não é no sentido que ela seja obrigada a fazer o homem se apaixonar, mas que realmente não houve entre eles um vínculo suficiente para que ele olhasse e falasse assim, eu vou continuar aqui. Então, é muito mais do que trazer alguma questão aqui que é bíblica, de comportamento, ou de tradição, ou de sociedade. Não é sobre isso. É o que acontece. E aí, se você fizer uma estatística, você vai ver que realmente acontece. Sim. E muitas vezes, quando a mulher, ela tem um relacionamento sexual no primeiro encontro, por exemplo, e às vezes depois ela não entende porque que o cara no dia seguinte nem liga, ou bloqueia, ou faz isso ou aquilo, e às vezes ela fala, mas eu fui tão simpática, mas eu fui uma querida, mas eu sou linda, meu corpo é perfeito. E nessas horas você entende que não é sobre beleza. Até porque tem mulheres muito mais bonitas que eu, por exemplo, que não tem namorado, ou que vivem a vida achando que podem agir dessa forma. Eu vou ter quantas relações sexuais eu quiser. É direito de cada um. Eu não tô querendo aqui falar sobre isso. Mas você vê que não é sobre beleza. Há algo por trás quando você olha uma mulher que pro que você entende como uma mulher bonita, não tem um relacionamento por X motivos, eu não vou entrar nesse aspecto, e uma mulher que você olha que às vezes não é tão bonita e você fala, nossa, ela é valorizada. Ela é respeitada, ela é amada. O que acontece ali? Ela se colocou numa posição de valor. Até porque a mulher que se entrega ao homem ali de primeira, ou sem conhecer ele de verdade, sem saber se é aquilo que ela quer mesmo, ela não está se valorizando. Porque gera... a gente fala tanto sobre o alto valor quanto sobre energia, gente. A gente vai falar mais para frente sobre energia aqui no podcast, mas é um envolvimento muito grande a relação sexual. É uma troca de energia. É uma muito energia forte. absurda. Se as pessoas soubessem, elas evitariam o máximo e só iriam para a cama com pessoa que elas tivessem certeza, ou pelo menos uma quase certeza ali, porque... isso é muito sério. E você carrega mesmo. Você carrega toda essa questão de energia com você, e você leva aquilo para outras pessoas e pega de outras pessoas. Exato. E às vezes você não tá entendendo o que tá acontecendo, e é justamente essa bagunça energética que acontece com as pessoas, que de fato não permite que elas possam seguir. Porque de fato tem alguma coisa aqui, né, que te impede de se relacionar com outras, ou de se relacionar bem com outras pessoas.
Fora o vazio existencial que isso deve trazer para a pessoa, Sim. né? Cada dia tá com uma pessoa diferente e não consegue levar aquilo a sério e a troca de energia que fica carregado. Nossa. Sim. O vazio Complicado. existencial, a gente percebe que, e a Flavinha deve saber muito melhor disso, né? Que como que você deve ouvir muitos relatos Sim. exatamente dessa palavra, vazio existencial. Uhum. A pessoa tá ali todos os dias e vivendo essa vida dessa forma e não é completa. Não se Não é sente sobre completa. isso, não é sobre isso. E aí a gente para pensar, né? É uma energia tão poderosa que ela concebe a vida. Exatamente. Ela não foi criada à toa. Uhum. Olha o poder, né? Uma relação sexual vai gerar uma vida. Só daí você já vê o tamanho da energia, o potencial de energia que tem numa relação sexual. A importância Então, que tem as pessoas Claro que acabam cada um faz fazendo as suas de uma escolhas, banalidade, mas né? para se pensar em quem pensa em ter uma relação saudável, um relacionamento saudável, construir uma família, tem sim que pensar por esse lado. Que se posicionar, né? Que se Como uma posicionar. mulher ou um homem de valor, porque é dos dois lados, dos dois né? lados, Porque com se um certeza. homem quer uma mulher também e ele não se posiciona como um homem de valor, e essa mulher é uma mulher de valor, ela vai olhar e falar assim: Não quero. Não quero, como não assim? quero. Não faz sentido pra mim. Faz Então, realmente, ele perde a oportunidade, às vezes, de se relacionar com uma mulher de valor, porque ele também não sabe se posicionar. Uhum. Sem Né? dúvida. Como um homem que quer uma família, como um Uhum. homem que tem um projeto de vida, que Uhum. pretende proteger, prover aquela casa, né? Direcionar aquela mulher, e a mulher nos papéis que ela tem que desenvolver ali. É claro que é para os dois lados. A gente sempre fala sobre... eu até quis trazer aqui primeiro a questão feminina, não só por ser nosso público, mas quando a gente fala de questão emocional, é muito delicado tratar. Porque a mulher, de fato, é do ouvir. Uhum. Então, muitas vezes, ela ouve aquilo e acaba, às vezes, acreditando, se envolvendo e nada E mais... vai entrar outros méritos aí, de criação, Sim, dos traumas que muito, vem, né? A muito. gente já falou muito sobre isso, dessa Uhum. construção do alto valor, do merecimento. Sim, Ela tem uma carga, sim. isso, né, nessa história de vida que a gente não pode desconsiderar. Mas, enquanto adultas, a gente tem a oportunidade de fazer diferente, de fazer escolhas diferentes. E fora, gente, que quando a mulher ou o homem ultrapassa esses limites e coloca, às vezes, a relação sexual antes do tempo que talvez considerássemos certo, né? Não existe o certo ou errado nisso. Uhum. Mas quando essa situação ela é adiantada, digamos assim, perde totalmente o poder da conquista, que o homem gosta de conquistar, né? Então, ali ele já perde completamente o interesse. Totalmente. Ele não precisou nem conquistar a mulher, já foi muito fácil. E isso que a gente falar da questão fisiológica é isso aí. É nesse A sentido. fisiologia do homem é Uma justamente para isso. necessidade Ele tem a necessidade de efetivamente caça, para né, caçar. Exatamente. E quando a mulher não se permite estar nesse lugar, ela não é a presa Uhum. daquele homem. Isso é um fato. É uma questão que a gente não tem como correr disso. Foi né? muito fácil, ele vai caçar outra. Não, é isso aí. É. A minha caça aqui acabou Uhum. e eu vou... A minha caça Peguei. durou uma noite, Uhum. então agora não me interessa, isso aqui já tá garantido e eu vou buscar outra, né? E é interessante que muitas vezes, meninas, você se posicionar como uma mulher de valor, você pode fazer com que um homem que... às vezes, naquele momento, pode nem estar pensando num relacionamento sério. Mas, às vezes, ele pode ver naquela mulher Sim. algo diferente. Uhum. E ele A vai mulher é dizer diferente. assim, ela é diferente. A neurociência diz que o homem escolhe a mulher com quem ele quer casar nos primeiros 2 meses de relacionamento. Sim. Uhum. Ou seja, se passou disso e Então, você tá não sendo é enrolada... que ele vai te pedir em casamento com 2 meses, mas Claro. ele sabe. No Sim. fundo, ele sabe. Às É. vezes, ele Sabe. nem admitiu pra ele mesmo, mas Uhum. o inconsciente Ele dele sabe. já sabe que E a gente pronto. tem várias histórias de relacionamentos que são saudáveis, inclusive. Que quando você ouve a história, fala, não, no dia que eu vi ela, eu já sabia que seria minha esposa. Uhum. É claro que a gente sabe que tem exceções, né, gente? Sempre, Assim como eu sou uma sempre. exceção que me casei com um homem que eu conheci no chat do Terra, Uhum. e eu sou uma exceção aqui Tá entregando a absurda. idade? Porque olha, caramba, verdade. Nem parece que eu tenho 18 anos, né? Caramba, Nem parece. O extinto chat do Terra. Então, há exceções. Assim como eu sou uma exceção de uma pessoa que conseguiu se casar nesse contexto, há exceções de pessoas que, mas eu casei, eu tive relação no primeiro encontro e me casei.
Ok, mas se você fizer uma estatística, você vai ver que essa não é a realidade. Geralmente não é isso que acontece. Então, É a exceção e não a regra. é exceção e não é a regra. E às vezes, se a gente parar pra pensar, meninas, numa situação que é a seguinte: às vezes nós repetimos tantos padrões e reclamamos tanto do resultado que nós acabamos produzindo com esses padrões que nós estamos repetindo, que muitas vezes a gente não tem ali o discernimento de parar pra pensar e falar assim, fazendo dessa forma, eu não estou chegando onde eu gostaria. Será que eu não tenho que mudar a forma? Se fazendo como eu estou, eu não estou tendo não tô conseguindo surtir efeito, o que está de errado aqui? Existe um padrão que eu não tá preciso. funcionando, eu Exatamente, preciso olhar pra isso, né? exatamente. Porque senão você não rompe. Mas eu sou sempre isso. A pessoa fala, sou sempre isso, sempre aquilo, sempre querida, sou sempre. Mas peraí, se não tá adiantando, dá uma olhadinha se esse sou sempre isso, não é o que tem que mudar? Pra melhor, claro, né? Sempre. Postura, Mas atitude. tem coisas que realmente, às vezes, a gente precisa entender que a gente faz parte disso de alguma forma, né? De quando dá certo e quando não dá. Sempre. E aqui a gente não tá falando de joguinho, de fazer joguinho. Vou me fazer difícil. Não, gente, é se valorizar. Se valorizar. E se valorizar passa né? por desde o começo você deixar claro. Olha, Quais são os seus objetivos? Aonde você quer chegar? Em que momento de vida que você está? Conheça ele primeiro. Quem é a pessoa que está se relacionando com você? Tenha certeza, ou pelo menos o mínimo de certeza. A gente entrou como eu trouxe um relacionamento emocionalmente imaturo, e a gente está falando desse vazio existencial, a gente está falando dessa ausência de clareza, a gente está falando de receber migalhas, de ceder antes da hora, exatamente por não sabermos, mas pensar em relacionamento saudável e a sustentação desse relacionamento vai passar por essa clareza. É isso aí. Né? E o vínculo forte, ele se forma quando a gente tem esses limites claros. A Aline usou um termo aqui ela usou o termo joguinho, né? Que as pessoas hoje em dia falam assim, a gente ouve mais das mulheres, pode ser que os homens também, e como é o nosso mundo, a gente acaba puxando pra cá, né? A gente ouve muito das mulheres, eu não vou ficar fazendo joguinho. Eu não sou uma mulher de fazer joguinho. Mas, gente, não é sobre joguinho. É exatamente sobre você saber como você tem que se comportar. E é justamente a questão do valor. Se você vê o seu valor como um jogo, como assim? Já não tem valor. Já não tem valor nenhum. O que você tá querendo? Então quer dizer que... Ou talvez essa distorção do que é o valor, né? O alto valor, como a gente falou nos episódios anteriores, desse alto valor. Muitas pessoas não conseguem enxergar o que é, o como funciona, o como deve ser. Não entende. Espera que venha do outro. Mas é a gente com a gente mesmo. Sim, sim. E aí, quando a gente para pensar, assim, sobre alto valor, sobre essa questão de, se eu tenho que jogar para conseguir alguém, então eu não quero. Só que aí ela percebendo que, entre aspas, não jogando, as coisas também não se desenvolvem, será que não seria, então, o momento de olhar e falar assim... será que eu não preciso olhar para isso? Para essa minha postura? Para entender que, de fato, eu não sou vou usar um termo aqui um pouco pesado, mas eu vou usar. Eu não sou um pedaço de carne. Eu sou uma mulher que tenho sentimentos, que tenho desejos, que tenho sonhos. E se o relacionamento ele não precisa começar por isso, se isso não é o mais importante efetivamente, será que não está na hora mesmo de eu passar outras coisas na frente? E começar ali a agir um pouquinho diferente nesse aspecto? Eu acredito que se as mulheres começarem a entronizar um pouco mais isso e entenderem que se você não domina a sua própria carne, você não consegue dominar quase mais nada na vida, e a gente falar isso para mulheres que tem ali um pouco mais de, tradicionalmente, mais pudor, mais postura, do que os homens, né? A gente tem aquela questão de saber nos posicionar, de ter uma figura de uma mulher de respeito, né? E se a gente não entender que a gente precisa se colocar nesse lugar que nós nascemos para viver, realmente a gente não vai conseguir mudar a nossa própria realidade, a gente não vai conseguir impactar outras pessoas, e sendo mulheres e correndo o risco de ser mães, o que a gente vai deixar para essas crianças? Eu tenho uma filha de 10 anos, a Flavinha tem 2 meninos. O que nós, como mulheres, vamos passar? Você tem um papel que, na minha opinião, é muito mais delicado do que o meu, porque você fazer 2 homens para a sociedade que a gente vive hoje, você forjar o caráter de 2 homens é algo
muito delicado. A menina, não que não seja, tem que se proteger, tem que se resguardar, mas a gente precisa de homens para essa geração de uma forma como nunca antes. Os homens, eles estão cada vez mais afeminados, né? Não falo aqui sobre questão de preferência sexual, mas de postura. Tem faltado a eles esse lugar, muitas vezes, né? Então, a gente traz como mulheres, primeiro em nós, esse valor para que a gente consiga passar aos nossos filhos, sendo meninos ou meninas, o que eles precisam, como eles precisam se comportar e o que eles precisam buscar na vida deles também. A gente sabe que no futuro eles vão fazer as próprias escolhas. Sim. Mas o que nós podemos fazer para impactar? Porque eles também formarão famílias, se assim escolherem. Quem será essa mulher que vai formar a família? Quem serão os meninos, os homens da sua casa que vão formar a família? Sim. Então, é uma responsabilidade muito grande para todo lugar onde a gente olhe. E se que não tem filho, tem sobrinho, tem amiguinho de não sei quem. Então, como mulheres, a gente pode impactar essas pessoas, né? De alguma forma. Então... E quando a gente fala de homens que tem muito hoje em dia, muitos homens afeminados, nada tem a ver com sexualidade. Sim. E sim com falta daquele instinto de proteção. Falta de atitude homem mesmo, de isso, com energia masculina, de eu vou proteger essa mulher, eu vou prover essa mulher, eu vou cuidar dela, né? Então, é esse o sentimento que precisa ter para a gente ter homens masculinos, né? Sim, e nós mulheres temos sido as guerreiras, mulheres maravilha, que toma conta de tudo, mocinha. Pois aprendendo a abrir exatamente. Para ser exemplo, para ser cuidada. Essa mulher, não, nem quero jamais mulher. Nasce para ser cuidada. Porque os homens de fato muitas vezes não ocupam esse lugar, e eu conheço umas histórias interessantes de uma galera que não ocupa o lugar porque a mulher é muito... A mulher nem enfermeira. A mulher já faz esse papel. Porque a mulher já faz esse papel, que realmente às vezes a gente não dá espaço para eles também cumprirem esse papel, né? Então a gente também precisa olhar pra gente e falar assim, até que ponto eu tô deixando esse homem estar no lugar dele que ele tem que ficar? Né? Até que ponto... saudável, a mulher vai assumir o papel feminino e o homem vai assumir o papel masculino. Exatamente. Tudo que é diferente disso não vai ser saudável. É disfuncional, né? É disfuncional. No início pode até ser que dê E aí certo, isso vai influenciar em tudo, na criação dos filhos, na prosperidade do casal. Alto valor não é algo discurso, aí muito né? importante também da gente colocar aqui. O casal prospera quando caminha junto, quando ele tem planos juntos. O financeiro é essencial. Existem pesquisas, né, de que os casais brasileiros não conversam muito sobre finanças. E isso é um sério problema. Porque é o maior motivo de divórcio, inclusive. É o maior motivo de divórcio. Como? Se você está construindo uma vida juntos, como que você não vai falar das finanças? Então, para prosperar, tem que ser saudável, tem que haver diálogo sobre isso também. Então, se a gente for olhar, é tudo, em todos os aspectos. É o emocional, é o amoroso, né, da relação, do amor e que você constrói junto com essa pessoa, é a criação dos filhos, é a prosperidade financeira. Tudo vai envolver estar a mulher no seu papel feminino e o homem no seu papel masculino, para construir vínculos, relacionamentos que sejam realmente saudáveis, casamentos que serão duradouros, mas que serão prazerosos, que serão leves, que serão realmente a construção de uma família que é de comercial de margarina, porque não é impossível, só que precisa desse querer, precisa desse diálogo, desses alinhamentos, dessas conversas, de ter projeto de vida juntos. Precisa de tudo que a gente comentou aqui, né? Mas não é impossível. E nada disso Se fosse fácil, impossível, né? não existiria nenhum. Eu acho que... Eu sou da matemática. Se existe é porque é possível. Exatamente. O que se perdeu, na verdade, da época dos nossos pais para cá, é a questão da desistência. Hoje as pessoas desistem muito fácil. Então, assim, é muito bonito a gente falar, igual a Rose mencionou, sobre um relacionamento comercial de margarina e as pessoas acharem que vai ser lindo às mil maravilhas. Não vai, gente, vai ser difícil. Sem construção, sem diálogo. Não. Só que a gente também não sem pode... sacrifícios, sem abrir mão de um e o outro. O início do relacionamento precisa determinar se eu quero seguir a minha vida ao lado dessa pessoa e se essa pessoa quer seguir ao meu lado. E ali faz parte do diálogo, tudo que a gente já falou, e aí determinou, eu quero seguir ao lado dele, ele quer seguir ao meu lado, vamos lutar para isso, gente. Aconteceu um probleminha aqui, vamos resolver. Aconteceu um problemão, vamos resolver junto. É isso aí. Porque senão acontece muito na primeira topada eu já vou desistir. Eu não preciso disso, eu não preciso passar por isso. Por que não precisa?
precisa sim. Se você quer viver um relacionamento a dois, muitas vezes a gente precisa passar por cima de certas E se situações. você desistir sempre no primeiro obstáculo, nunca vai conseguir. Nunca. Então, isso eu acho que é o mais importante, que se a gente for comparar com a época dos nossos pais para hoje, é isso, é a persistência, né? É o fazer acontecer, tipo, não, eu tô muito triste, aconteceu isso, mas eu vou continuar, eu gosto dele, né? E por incrível que pareça, a partir de alinhamentos, é possível transformar duas pessoas em quase irreconhecíveis, tá? Sem dúvida. Com É muito possível. A gente Por sabe incrível que disso. pareça, se as pessoas quiserem, É querer fazer dar porque certo, é escolher se fazer achar dar certo, que, né? se entenderem que apesar de toda a dor, todo o sofrimento, toda a dificuldade e toda a cicatriz que fica, né? Porque fica mesmo, mas que se disponibilizam a fazer esse alinhamento e essa mudança, é muito possível. É muito possível e é querer, é a base do querer. E a partir dali, todo o restante pode se desenvolver muito bem. E o bom é que a Dai tem poder de fala, né, sobre isso. Sim. Casada há muitos anos, já passou por Sim. muitas coisas. Muitas e muitas e Persiste, muitas e muitas. insiste. E assim, cada vez a gente vê que o relacionamento dela só melhora. Então eu brinquei, E por teve um muitas episódio vezes- desse que eu brinquei que eu falei que provavelmente vocês estão na melhor fase do casamento. Exatamente. E quando a gente fala assim que, apesar de 20 anos a gente tá na melhor fase do casamento, nós tivemos muitas fases extremamente difíceis. De pensar em separar, e de que não dá certo, e depois dos filhos as coisas dificultam. Então, assim, pra gente falar em 20 anos de relacionamento e pensar que é um mar de rosas, como não é? E ainda que sejamos na nossa melhor fase, como ainda algumas coisas precisam ser alinhadas e são difíceis de resolver. E enquanto tivermos vida, é sobre isso, né? Mas o mais importante em todo esse processo é você, apesar das dificuldades de hoje termos noção de coisas que não tínhamos, entender o lugar de cada um, não trazer terceiros para esse relacionamento e vivermos a nossa própria vida. Talvez tenha sido isso que tenha nos mantido até aqui, com todas as nossas absurdas dificuldades, que tivemos muitas, financeiras, relacionais, entre eu e ele, mas nunca houve discutimos, vamos voltar para casa da mãe, discutimos, hoje eu durmo na minha mãe, discutimos, vou conversar com os amigos e vou trazer todos os problemas do meu casamento e vou dividir com todo mundo. Era sempre resolvido entre nós. Talvez, se vocês me perguntarem, eu digo a vocês que nós vivemos os nossos problemas. Nós resolvemos os nossos problemas. E isso fortalece. E isso nos fortaleceu, sem sombra de dúvidas. Até porque vocês evitam de expor também um relacionamento. Me veio uma frase, né? Alto valor e lugar de força não é só discurso, é comportamento. É fazer todo dia. Não é só um alinhamento, um ajuste, é esse saber quem eu sou, o que a gente quer. E são os problemas fortalecem. Né? E poder, não é só ali saber, é o tema de hoje, não é só ter consciência. É colocar isso na prática. É fazer acontecer, é querer. E com tudo. Quem quer faz acontecer. Com dor, com trauma, com padrão, com memória. Isso tudo a gente sempre fala de autoconhecimento, a gente está aqui para não só quebrar tudo isso, superar tudo isso, ressignificar tudo isso, escolher viver uma nova vida e plena. Decidir. Estamos aqui para isso. Decidir e agir. Estamos aqui para isso. Relacionamento saudável não é ausência de conflito. É presença de consciência. É onde você cresce sem se perder. É onde você pode ser quem é, sem medo. Relacionamentos saudáveis não começam no outro. Começam quando você ocupa o seu lugar, sustenta seus limites e escolhe amar sem se abandonar. Você não veio para sobreviver em vínculos. Você veio para construir relações que reflitam a mulher inteira que você é. Amor saudável não te diminui, ele te devolve para si. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio do CoffeeCast 4.0. E não esqueçam de seguir as nossas redes sociais e ativar o sininho aqui no nosso canal para receber as notificações dos próximos episódios. Deixe o seu comentário e encaminhe esse episódio para quem você acha que precisa ouvir. Muito obrigada. Porque aqui o café pode até esfriar, mas o papo nunca.